Hoje o Zohar vai ensinar para nós um aspecto da Lua, uma característica da Lua que influencia na nossa vida particular. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayeshev, hoje focando nos parágrafos 31 e 32 do Zohar, terceiro ano de leitura. A Lua tem fases, né? Todo mundo sabe disso. Basicamente, ela tem uma fase de crescimento, ou de expansão, ou de iluminação, né? Então, ela está ficando visível e iluminada no céu, e uma fase, ao contrário, de decrescer, de ficar minguante, de decair e de ficar mais escura. Essas fases são o que definem o mês hebraico, né? Então, o calendário hebraico é lunar. E aí a gente tem então o seguinte, sempre que a gente entra na lua nova, que é uma lua que não dá para ver no céu, né, quando ela está totalmente escura, começa um mês hebraico. Durante mais ou menos 15 dias, ela vai crescendo, né, ela vai ficando iluminada, até a lua cheia, que aí a gente vê o disco completo da lua. Então isso é o dia 15 do mês hebraico. E depois, durante mais ou menos 15 dias, ela mingua, ela vai perdendo a luz, e a gente chama de fase minguante até ela ficar totalmente escura de novo, e aí começa um novo mês. E aí o Zohar ensina para nós que o período em que a gente nasceu do mês hebraico diz bastante sobre a nossa vida. Em que sentido? Se a gente nasceu durante os primeiros 15 dias, da lua nova até a lua cheia, a gente tende a ter uma vida mais fácil, a gente tende a ter uma vida mais tranquila. Se a gente nasceu, por outro lado, do dia 15 ao dia final do mês, 28, 29 e 30, a gente tende a ter uma vida de mais julgamento, de mais severidade, tá? É importante dizer que não é só a Lua que interfere nisso, tá? A gente tem a astrologia, olha o mapa astral inteiro, né? Tem vários planetas, mas essa é uma regra geral, que segundo o Zohar, inclusive, ela vem para equilibrar um pouco as coisas. No sentido, às vezes a gente vê uma pessoa com um mapa super bom que sofre na vida. Pode ser o que está acontecendo, que ela nasceu num período da lua minguante. E às vezes a gente vê o contrário, pessoas com um mapa super difícil, um mapa super complicado, só que prosperam. Pode ser porque ela nasceu no primeiro período, nos 2 primeiros períodos da lua, né? Nas 2 primeiras semanas. Então, o Zohar diz que isso pode ser usado às vezes por Deus como um mecanismo de compensação. Então, de novo, ou a pessoa nasceu no quarto crescente, né, até a lua nova, são os 2 primeiros períodos, 15 dias, até a lua nova não, desculpe, até a lua cheia, ou nos 2 últimos períodos, que é as quarto minguante e minguante, né, e aí ela tem a vida um pouco mais complicada. Agora, o Zohar diz também que é por isso que a gente tem que reconhecer a importância da lua na nossa vida. A gente não tem, claro, costumes, por exemplo, idólatras, como algumas religiões têm, de cultuar a lua ou de ver na lua um deus, mas a gente sabe que a lua, como todos os outros planetas na verdade, é usada por Deus para influenciar a nossa vida. Então, por causa disso, por exemplo, os nossos sábios estabeleceram uma bênção que a gente faz cada vez que a gente vê a lua nova. Na verdade a lua nova a gente nunca vai ver, como eu falei, ela é escura, mas alguns dias depois, né, 2, 3 dias depois, você já começa a ver a lua no céu. Quando a gente vê a lua, é um costume cabalístico judaico você fazer uma bênção. Isso é chamado Kiddush HaLevaná, santificação da lua, ou Birkat HaLevaná, a bênção da lua. Existem variações quando que você tem que fazer essa bênção, tá? Mas em geral você faz no 2º, 3º dia depois da lua nova, se você puder ver a lua no céu, né? Até mais ou menos o 7º dia depois da lua nova. Tem algumas pessoas que, por exemplo, esperam o Shabat depois da lua nova. Então vamos supor que hoje, terça-feira, eu vejo a lua nova, espero até o Shabat, já vai ter passado quarta, quinta, sexta, sábado, 3, 4 dias, e aí depois do Shabat, ao final do Shabat, né, eu faço a Birkat HaLevaná. É interessante então esse ritual, para você saber que ele existe no sentido até, como diz o Zohar, de eu aproveitar melhor as energias que a lua manda para nossa Terra. Né? A luz da lua, o fato dela estar crescendo ou minguando, segundo o Zohar, é uma influência direta da Shekhinah, da presença divina no nosso mundo. Então quando a lua está iluminando, é como se a Shekhinah estivesse mais perto de nós aqui na Terra. A luz de Deus está iluminando mais a Terra. E quando a lua está minguando, essa luz fica um pouco mais ausente.
Por isso, como a gente falou no começo do vídeo, eu posso ter uma vida mais tranquila, mais fácil quando eu nasço nos primeiros 15 dias, a minha vida pode ser um pouquinho mais difícil quando eu nasço nos outros 15 dias de lua minguante. Agora é interessante também notar duas coisas. Primeira, uma das coisas que a gente fala na bênção da lua é um versículo de Isaías que lembra para nós que a lua um dia vai ter a mesma iluminação e o mesmo tamanho do sol. Isso é bem interessante, porque a gente vai reconhecer com essa frase que vai chegar um momento em que a Lua vai parar de ter essa influência tão forte sobre nós, pelo menos a influência negativa, né? Ela vai ser muito mais positiva como o Sol. Ela vai ter então, de novo, tamanho e brilho do Sol, né? Ela vai parar de ter essas fases minguantes, ok? Isso é uma promessa que acontece na era messiânica. E a segunda coisa interessante de falar é, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas existe um lado escuro da Lua. Escuro em que sentido? É um lado que nunca está visível para a Terra, também por isso às vezes chamado lado oculto da Lua, né? Em inglês a expressão Dark Side of the Moon virou inclusive álbum, né, de bandas famosas. O que é esse Dark Side of the Moon? É um lado que eu nunca consigo ver pelo movimento da Terra e da Lua, né? Eu nunca consigo ver essa face lunar. E aí o Zohar explica que isso também é um ato de misericórdia de Deus. Se a gente entendeu que quando a lua está iluminando, o mundo se beneficia, ou quem nasce nesse período se beneficia, e quando a lua está minguando, a gente se prejudica, pensar que tem um lado escuro que eu nunca vejo é uma misericórdia. Por quê? Se esse lado escuro fosse visível para a Terra, ele estaria mandando a sua energia negativa para a Terra, né? Então, se esse lado escuro de vez em quando se revelasse, seria algo extremamente negativo. Nascer nesse período, quando o lado escuro se revelasse, seria muito ruim. Então, o fato da Lua ter um lado escuro que não se revela é bastante cabalístico, né? É uma misericórdia de Deus. Claro que também fica um mistério para a mente cabalística sondar o que há nesse lado escuro, o que esse lado representa. Mas se você também conhece um pouquinho de Kabbalah, acompanha o Zohar diário, não é muito difícil entender o que o Zohar e os cabalistas foram ver nesse lado escuro, né? O simbolismo, claro, é de uma negatividade, de uma energia densa, uma energia complicada, aquilo que a gente chama de klipot. Um bom dia a todos e tudo de bom.